Conferindo Barreiras, tempo firme na cidade, céuzão aberto, nuvens ali formadas, mas não há previsão de chuva por tão cedo aí para a cidade. Umidade, inclusive, abaixo ali do recomendado, como a gente vem observando. E aí muita hidratação para você que está na região oeste também. Olha, minha gente, 2 garimpeiros estão desaparecidos há quase uma semana em uma área de garimpo ilegal na zona rural de Jacobina. Esse é o assunto de Luiz Gustavo Ribeiro. Ele acompanha esse caso e adianta algumas informações para a gente. Luiz, ou melhor, Tiago Santos por aqui. Luiz está de folga, é com você, Tiago. Tiago Santos parece não nos ouvir, a gente vai seguindo aqui com as nossas informações, porque o fim de semana foi marcado por acidentes graves no oeste da Bahia, assunto de Aline Miranda. Aline chegando por aqui, ela que já está também a postos. Explica pra gente, Aline. Pois é, Bia, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. A gente vai falar sobre acidentes que aconteceram aqui nas rodovias do Oeste Baiano. Um deles foi aqui na BR-242, a cerca de 3 quilômetros de onde nós estamos, em que o condutor acabou morrendo no local. O outro foi na BA-466, já na cidade de Tabocas do Brejo Velho. Um motociclista de 48 anos também morreu nessa ocorrência. Eu volto daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia, trazendo todos os detalhes dessas ocorrências que aconteceram as duas ontem aqui na região oeste. Eu volto com você. Muito obrigada, Aline Miranda. E sempre, aos finais de semana a gente percebe esse aumento no número de acidentes, especialmente na região oeste. A gente vai voltar agora a tentar contato com o Tiago Santos, porque ele fala desses 2 garimpeiros que continuam desaparecidos em uma área de mata na zona rural de Jacobina. Não é isso, Tiago? Bom dia. Exatamente, Bia. Muito bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio Dia. Bia, são 6 dias sem notícias desses 2 garimpeiros que, segundo informações do Corpo de Bombeiros da Guarda Civil Municipal lá de Jacobina, entraram para garimpar nessa área, que inclusive é uma área de garimpo ilegal de ouro em Jacobina, e até o presente momento eles não foram localizados. É um trabalho que está envolvendo aí diversos órgãos lá da cidade de Jacobina, bem como também pessoas da comunidade. Já já a gente volta aqui no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes dessa situação, desse desaparecimento desses 2 garimpeiros lá na cidade de Jacobina, aqui no centro-norte baiano. Até já, Bia. Até já, Tiago. Muito obrigada pelas informações. E uma idosa de 71 anos foi morta a golpes de foice e o marido dela ficou ferido após um ataque em uma fazenda na zona rural de Coribe, no oeste da Bahia. Carlos Augusto é quem está acompanhando esse caso. Carlos, que caso absurdo, desumano. Pois é, inacreditável, né, Bia? Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham esta edição do Bahia Meio Dia. O fim de semana foi trágico lá na cidade de Coribe, aqui no oeste do estado, com essa morte da idosa de 71 anos e o marido dela ficou gravemente ferido. Os 2 foram atacados por um homem que portava uma foice. Ele já foi preso e está à disposição da justiça. Daqui a pouco a gente vai contar detalhes do que aconteceu. E olha, uma comoção gigantesca na cidade por tudo que aconteceu lá em Coribe no fim de semana. Daqui a pouquinho os detalhes, Bia. Eu volto com você. Não era para menos, né, Carlos? Muito obrigada pelas informações. É muita violência, especialmente agora a gente vai percebendo essa crescente da violência no interior do estado. Você também vai ver hoje no Bahia Meio Dia, moradores de Jacobina vivem apreensivos após uma rocha atingir 2 casas no bairro Bananeira. O caso reacende o alerta para os riscos em áreas de encosta no município. E no oeste da Bahia, a colheita do algodão avança em ritmo acelerado. Com clima favorável e alta tecnologia no campo, a expectativa é de uma safra histórica. E no esporte, o Barreiras larga na frente na semifinal da Série B do Campeonato Baiano. Diante da torcida, a equipe venceu o SSA por 2-1 e abriu vantagem na briga por uma vaga na 2ª divisão. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha já já depois do intervalo. Não saia daí, eu vou estar aqui esperando você, 11 horas e 54 minutos.
Com 15 anos de credibilidade, a Eloy Tintas inaugurou sua nova sede em Luiz Eduardo. Maior espaço, melhor estrutura e amplo estoque. Além de ser tinteira e especializada, a Eloy Tintas representa várias marcas, possibilitando atendimento rápido e entrega imediata. Excelência no atendimento, melhores preços e condições de pagamento. Entregamos em toda a região do Mato Piba. Eloy Tintas, do chão ao avião. Nós temos a solução. Tá ligado que a Ultragás tá ligado em você? Pede no app ou no zap, tamo pronto pra atender você. É rapidinho, clique, clique, ó o gás chegando. Quando o assunto é energia, tamo junto inovando com elétrica ou biometano. Ultragás, somando energias. Semana de reinauguração Solumed. De 13 a 17 de julho, venha conhecer nosso novo espaço e aproveitar descontos especiais. Consultas a partir de R$ 69,00 e exames laboratoriais a partir de R$ 2,99. Rua Haroldo de Andrade, 224, Centro de Barreiras. 77-99864-0505. Solumed. Consultas e exames por valores acessíveis. Amanhã, esse é um ótimo lugar para receber os nossos convidados. Promoveram, sim, a maior renovação do humor das últimas décadas. Vida longa ao Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos, eu acho que veio de uma coisa natural e que é um pouco um resumão do que é a gente. Foi mais uma brincadeira que foi virando empresa. Quando é que vocês sacaram que, além de bons artistas, de excelentes criadores, você tinha um tino para negócio? Eu não saquei ainda. Amanhã, depois de Pablo e Luizão. Eu acho que o Porta tem uma coisa que a gente sabe ficar no limite da coisa. Há controvérsias sobre esse respeito aos limites. Conversa com o Bial. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, conferindo agora o trânsito nessa região do Letreiro. Eu amo Paulo Afonso, na cidade de Paulo Afonso, tempo firme, 32 graus agora na cidade. E ali a gente percebe um movimento também na rotatória do bairro Tancredo Neves, o BTN, as margens da rodovia BA-210, mas nenhuma dificuldade. Trânsito vai fluindo com tranquilidade também nessa região de Paulo Afonso, 11 horas e 57 minutos. Olha, foi enterrado em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, o corpo do secretário de Finanças de Casa Nova, que era do norte do estado, Casa Nova que fica no norte do estado. Leandro Maia era o nome dele, tinha 40 anos, ele morreu em um grave acidente de trânsito registrado na divisa entre os estados da Bahia e Pernambuco. Tiago Santos, que está na região, acompanhou o caso e chega agora com as atualizações. Uma morte muito trágica, né, Tiago? É com você. Exatamente, Bia. Esse acidente ele foi registrado nesse fim de semana, especificamente no sábado. Foi uma ocorrência que foi atendida pela Polícia Militar do Estado do Pernambuco, através especificamente do 2º Batalhão Especializado, né, que é o 2º BIESP do Estado do Pernambuco, com atuação lá em Petrolina. Esse acidente ele foi registrado exatamente na PE 647, que fica justamente na divisa entre os estados do Pernambuco e também aqui da Bahia. Por isso, né, esse acidente ele foi atendido aí pela Polícia Militar do Pernambuco. Infelizmente, né, o condutor do veículo pequeno, do carro pequeno, identificado como Leandro Maia de Souza, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Foi um acidente, uma colisão envolvendo um caminhão e o carro que estava o secretário de Finanças da cidade de Casa Nova. As circunstâncias desse acidente, né, o que teria provocado esse acidente, essas circunstâncias até o presente momento são desconhecidas, mas pelas imagens a gente percebe que foi uma batida violenta, né, porque o carro que era conduzido pelo secretário de Finanças ficou aí praticamente destruído, parte também da cabine do caminhão ficou parcialmente, né, destruída devido a esse impacto.
trânsito, as circunstâncias do que teria levado a essa colisão, a essa batida que resultou na morte do secretário, vai ser aí investigada pela Polícia Civil do Estado do Pernambuco. O corpo do Leandro foi conduzido para o IML e foi liberado posteriormente. Inclusive, o velório dele aconteceu na cidade de Bom Jesus da Lapa, que fica no oeste baiano. Isso porque o Leandro Maia de Souza, de 40 anos, era natural da cidade de Bom Jesus da Lapa. E o enterro, né, dele acabou acontecendo também ontem, no fim da tarde. Leandro era bastante conhecido aqui na região, não somente em Casa Nova, mas aqui em Juazeiro e Petrolina. Ele já trabalhava lá na cidade de Casa Nova há cerca de 13 anos. Inclusive, há um ano estava como secretário de Finanças do município. Ele era casado e também deixa filhos. Em nota, a Prefeitura de Casa Nova lamentou esse acidente, né? Disse aí o prefeito que recebeu com tristeza a notícia, disse que se despede, né, de um homem que fazia parte da equipe, que sempre exerceu a sua função com responsabilidade e dedicação. Pediu aí que Deus conforte o coração dos familiares, dos amigos e de toda a equipe nesse momento de dor. Um fato importante, Bia, a gente não sabe exatamente, né, se o Leandro ele estava vindo de Casa Nova, se estava indo para casa em Petrolina ou em uma outra cidade, mas no momento em que sofreu o acidente ele estava com a camisa, né, de uma festa que estava acontecendo em Casa Nova nesse fim de semana. A gente deixa a nossa solidariedade para a família da vítima nesse trágico acidente que aconteceu na divisa entre os estados da Bahia e também do Pernambuco no fim de semana. Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Thiago Santos, pelas informações. Essa é uma informação, inclusive, muito importante, né, até para a polícia averiguar o estado em que ele estava no momento desse acidente, a blusa ali da festa. A gente não tem como afirmar se ele estava mesmo, né, se teve a ingestão ali de bebida alcoólica. Fato é, a gente lamenta muito esse ocorrido e deixamos aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade a essa família e ao município também, que também perde ali, né, um funcionário público. 12:01. 2 pessoas foram mortas a tiros dentro de um bar, um estabelecimento comercial, no bairro Vila Azul, em Casa Nova, no norte da Bahia, mesma cidade do ocorrido desse acidente grave. Segundo a Polícia Militar, equipes da 25ª CIPM foram acionadas na manhã de sábado para atender essa ocorrência. E aí, no local, os policiais encontraram as vítimas, identificadas como Ícaro Ramon Soares de Souza, de 37 anos, e Edilson da Silva, de 48 anos, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O SAMU foi acionado e confirmou as mortes. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e também do Departamento de Polícia Técnica, que realizaram os procedimentos de perícia e remoção desses corpos. A Delegacia Territorial de Casa Nova investiga esse caso. Diligências também e depoimentos estão sendo realizados para esclarecer a motivação e identificar também os autores desse crime brutal que aconteceu em Casa Nova neste final de semana. E outros acidentes também foram registrados nas rodovias baianas durante o fim de semana, para além desse gravíssimo que ocorreu em Casa Nova. Dessa vez no oeste do estado, em Tabocas do Brejo Velho, por exemplo, uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro, minha gente, deixou um motociclista de 48 anos gravemente ferido. Já em Barreiras, um motorista de 63 anos morreu após perder o controle da carreta que dirigia. A Aline Miranda já está em uma dessas vias e atualiza esses casos para a gente, Aline, que chamam sempre a nossa atenção, especialmente de quem precisa passar por aí com frequência. Boa tarde. Boa tarde, Bia, para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Exatamente, chamam a atenção, primeiro, por termos rodovias tão movimentadas, segundo, porque no fim de semana é quando acontece a maioria desses acidentes que a gente traz aqui no Bahia Meio Dia. Estamos na BR-242 aqui em Barreiras, a cerca de 3 quilômetros daqui de onde nós estamos, foi onde aconteceu essa ocorrência no início da manhã de ontem, aqui em Barreiras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta do tipo Rodotrem-Baú seguia no sentido de Luiz Eduardo Magalhães, que é exatamente o sentido onde nós estamos, quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo acabou atravessando a pista e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. O motorista deste veículo, identificado como Luiz Jordão Pereira, de 63 anos, sofreu um grave traumatismo craniano e morreu ainda no local. O óbito foi constatado por uma equipe do SAMU ainda no local. Militares do 17º Batalhão de
bombeiros militares aqui de Barreiras realizaram o resgate da vítima. O Departamento de Polícia Técnica também foi acionado e encaminhou o corpo para o necrotério aqui de Barreiras. A Polícia Rodoviária sinalizou a rodovia e controlou todo o tráfego durante o período que ficou parcialmente interditada. O corpo de Luiz Jordão Pereira continua no IML de Barreiras, aguardando a liberação. Já o outro grave acidente aconteceu na BA 466, foi na localidade de Olho d'Água, no município de Tabocas do Brejo Velho. Segundo as informações que nós recebemos, o carro bateu de frente com uma motocicleta e com o impacto da batida, o motociclista sofreu ferimentos graves. A vítima, ela foi identificada como Zilmário Soares de Souza, de 48 anos, morador da comunidade de Bonito, no município de Brejolândia. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU de Tabocas do Brejo Velho e depois foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal da cidade. No veículo de passeio, que foi o veículo que bateu contra essa motocicleta, estava um casal que sofreu apenas escoriações leves, foram socorridos e encaminhados também para o hospital para uma avaliação médica. A identidade dos dois ocupantes do automóvel não foi divulgada. Equipes da Guarda Civil, assim como também da Polícia Militar, estiveram no local realizando o atendimento da ocorrência. A Polícia Civil deve investigar esse acidente. A gente alerta sempre as pessoas que passam pelas rodovias aqui do Oeste, justamente por ter uma grande quantidade de veículos pesados que passam por aqui. A gente fala de carretas, bitrens, rodotrens e por isso mesmo a cautela precisa ser redobrada, em especial no fim de semana. Eu volto contigo, Bia. Muito obrigada, Aline Miranda, pelas informações. Sempre às segundas-feiras a gente chega aqui com essas informações de acidentes, já é algo até previsível. Então fica esse alerta sempre para você que nos acompanha. Final de semana, atenção redobrada nas estradas, pelo cuidado com você, pelo cuidado com o outro. Nada de ingerir bebida alcoólica, essa combinação não combina. E muita atenção, atenção redobrada, vai pegar a estrada, vai viajar, descansa bem antes, faz a revisão do veículo, para você não entrar aí nessa estatística tão triste de acidentes. Olha, minha gente, na semana passada, uma rocha se desprendeu e atingiu 2 casas no bairro Bananeira, em Jacobina. Esse episódio acendeu um alerta entre os moradores que vivem próximos às encostas da serra, já que o município possui diversos pontos considerados de risco e mais suscetíveis a esse tipo de acidente geológico. Tem mais de 20 anos que Dona Flora mora na rua Santa Bárbara, no bairro da Bananeira, em Jacobina. Durante todo esse tempo, ela nunca tinha presenciado uma cena tão assustadora. Uma rocha de grandes proporções se desprendeu da encosta e atingiu em cheio 2 casas vizinhas a dela. Medo a gente tem, porque a gente vê as coisas nos outros países, a gente pensa que nunca chega no da gente, não é não? Mas agora eu estou vendo que pode chegar, qualquer hora, com a questão de chegar uma coisa maior. Essa situação acendeu um alerta imediato no município. Segundo a Defesa Civil, por essa rua passava antigamente uma linha férrea e a suspeita principal é que houve um descolamento de um fragmento da rocha matriz. Os técnicos acreditam que essa estrutura foi fragmentada décadas atrás por conta do uso de explosivos e só agora a rocha teria se desprendido de vez. No processo de construção, de acesso para a implantação da linha férrea, houve a necessidade de usar explosivos para poder abrir em cima da rocha, que vocês puderam constatar aqui atrás. E durante esses tempos, alguns fragmentos dessa rocha, eles começam a desplacar, começam a descolar. E o que pode ter acontecido, deve ter sido essa situação. Então esse bloco descolou e caiu em cima de 2 residências. Neste caso, felizmente, não houve o registro de vítimas feridas. A irmã de Sirleide mora em uma das casas atingidas. Estava na sala, bem no momento em que a pedra avançou no quintal. Foi um livramento de Deus na vida dela, porque no momento que a pedra caiu, era sempre o horário dela lavar os pratinhos dela, Ela ia encostar na pia. Então, nesse exato momento, chegou uma conhecida, chamou ela, para conversar. Deus enviou aquele anjo naquele momento. E aí, quando ela estava conversando, só ouviu o baque. Um estudo divulgado neste ano pelo Serviço Geológico do Brasil aponta que Jacobina tem 20 áreas de risco geológico. Uma dessas áreas é aqui, no bairro da Bananeira. O mapeamento também aponta que cerca de 10% da população do município vive exposta a riscos geológicos, como deslizamento de terra,
queda de blocos e inundações. Cíntia é uma dessas moradoras que estão dentro da área mapeada. Desde que passou a morar nesta casa, ela convive diretamente com a queda de pequenos blocos de rocha. Há menos de um ano, um bloco maior caiu no quintal e destruiu completamente a churrasqueira da família. Eu moro aqui há 3 anos. Há menos de um ano, a moça estava limpando aqui e só ouviu um barulho muito grande. Ela pensou que alguma coisa muito grave tinha acontecido. E aí ela me ligou, desesperada, que eu estava na rua, falando que tinha acontecido alguma coisa. Quando a gente chegou, a churrasqueira foi desesperador. Eu só sabia chorar, porque eu só tinha usado 2 vezes. E aí isso aqui estava tudo desmoronado. Eu não sabia nem por onde começar, sem contar que tinha meus pisos aqui, né? Porque a gente tinha reformado, tinha poucos dias a casa. Quebrou tudo, eu perdi tudo, ficou várias pedras aqui. E era grande. E aí o desespero tomou de conta. Apesar do bairro da Bananeira estar dentro da área de risco, a Defesa Civil de Jacobina informou que não tinham conhecimento desse problema específico que já vinha ocorrendo nos quintais dessas moradias da Rua Santa Bárbara. Por isso, a importância dos moradores fazer um registro oficial. Se tiver algum morador que entenda que está acontecendo uma situação de risco, comunica para a gente. E aí a gente tem como fazer um trabalho preventivo, né? E não deixar que chegue a esse ponto. Porque, felizmente, não houve vítimas, né? Mas poderia ter acontecido. E a Defesa Civil vem sim fazendo esse monitoramento nos pontos já indicados. Essa situação é uma situação recente e nós não sabíamos. Pois é, muito importante que a Defesa Civil continue vistoriando esses imóveis o tempo todo. A gente não pode dar brecha aí para um ocorrido como esse. E olha, um agricultor de 37 anos foi morto a facadas após uma discussão em um bar na zona rural de Jacobina. O suspeito do crime fugiu logo após o ataque. Tiago Santos é quem chega para atualizar esse caso para a gente e dizer se a polícia já sabe do paradeiro aí dessa pessoa que fez esse ataque em um bar. Tiago, boa tarde novamente. Bia, o que a polícia, a Guarda Civil informaram para a gente é que realizou diligências, né? Ou seja, esteve em busca desse suspeito logo após o crime, logo após chegar ao local onde tudo aconteceu, mas que até o presente momento esse suspeito não foi localizado. Mas certamente os depoimentos aí de testemunhas vão ajudar, né, a Polícia Civil a chegar a esse suspeito, já que inclusive foram as testemunhas que presenciaram toda a situação, né, nesse fim de semana. Esse fato aconteceu no sábado, na noite de sábado, em um bar que fica no povoado de São Caetano, dentro do distrito de Lajes do Batata, na zona rural de Jacobina. De acordo com as informações passadas pelas testemunhas à Guarda Civil Municipal, houve uma discussão dentro desse bar. O motivo dessa discussão também é desconhecido, pelo menos até o presente momento. Mas, infelizmente, essa vítima, que foi identificada como Edinaldo dos Santos Silva, de 37 anos, foi golpeado diversas vezes, né, com uma arma branca do tipo faca e não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O Edinaldo era agricultor. O suspeito, como eu disse, né, a polícia esteve no local, tentou localizá-lo, mas até o presente momento ele não foi encontrado. O Edinaldo, né, a vítima, chegou a ser socorrida para a UPA de Jacobina, que fica distante aí cerca de 10 quilômetros da comunidade onde tudo aconteceu, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse caso agora segue sendo investigado pela Polícia Civil, né, pela Delegacia Territorial lá da cidade de Jacobina, que justamente agora faz esse trabalho investigativo para entender quais foram as circunstâncias que levaram à morte desse agricultor de 37 anos, bem como também para que possa chegar ao autor desse crime, a pessoa responsável por golpear o agricultor Edinaldo, de 37 anos, fato esse que infelizmente resultou na sua morte nesse fim de semana no povoado de São Caetano, distrito de Lajes do Batata, na zona rural de Jacobina, e a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no Bahia Meio Dia. Eu volto contigo no estúdio, Bia. Com certeza, Tiago, muito obrigada pelas informações, imagem da vítima na sua tela, nossos sentimentos aos familiares e que a polícia continue em busca dessa pessoa que tirou a vida desse homem em um bar. Quanta violência a gente vem registrando no nosso interior, é lamentável. 12h13. A seguir, 2 garimpeiros estão desaparecidos há quase uma semana em uma área de garimpo ilegal na zona rural de Jacobina, no norte da Bahia. O Bahia Meio Dia volta já já com esse e outros assuntos importantes da sua região. No
aniversário do Armazém Paraíba tá chovendo prêmios! Você pode ganhar refrigerador, TV, lavadora, fogão, guarda-roupa, sofás e muitos outros. Quanto mais comprar, mais chances de levar seu presente. São milhares de prêmios! Aniversário Paraíba! Aniversário Armazém Paraíba! Tá chovendo ofertas com prazão em até 12 vezes e milhares de prêmios! A primeira edição da Expo Lusão Truck Center já tem data marcada, do dia 24 a 26 de julho, em Santa Maria da Vitória, Bahia. Esperamos por vocês! A exclusividade das grandes marcas ao seu alcance. Ótica Visales. Qualidade, sofisticação e consultoria especializada, proporcionando a você a melhor experiência em usar óculos. Ótica Visales. Benedita Silveira, Centro. Eu e milhões de famílias confiamos na MedPrev. Você consulta especialistas e faz exames com valores reduzidos, sem taxas, mensalidades ou carência. É o melhor papel que você pode fazer por sua família. MedPrev, pague quando usar, use sempre que precisar. Pablo e Luizão levaram a família para morar numa sala comercial. Acredita? Sem quarto, sem cozinha, sem quintal, sem casa, tudo por causa de R$150. Até a questão do banheiro, que é mais delicada. Mas vão tirar de letra. Que questão do banheiro que é mais delicada? Amanhã. Ô mãe, aquelas pessoas reconhecem a gente? O que vocês estão fazendo aí, hein? Estão achando que aqui é loja, aqui é minha casa. Estão achando que isso aqui é Big Brother pra ficar espiando? De volta com o seu Bahia Meio Dia, conferindo agora o trânsito. Na Avenida Raul Alves, em Juazeiro, vai fluindo. Algum congestionamento ali à frente também a gente percebe. Já um pouco à frente da descida da ponte, mas a tendência é que flua rapidamente. Bairro Santo Antônio ali ao fundo, Hospital Regional, a obra do viaduto que continua também acontecendo, sendo realizada em Juazeiro, 33 graus agora na cidade. 32% de umidade, ou seja, se hidrate bastante. Você que está em Juazeiro, em Barreiras, nas duas regiões, tempo seco e umidade abaixo do recomendado. 12h16. 2 garimpeiros estão desaparecidos há quase uma semana em uma área de garimpo ilegal na zona rural de Jacobina, no norte da Bahia. Equipes da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e guias turísticos realizaram buscas no local, onde foram encontradas marcas que aparentam ser de sangue. Tiago Santos está na região norte e volta novamente agora com esse outro assunto, né, Tiago? Que desespero para essa família, essas famílias. Um desespero bem grande, né, Bia? Afinal, são 6 dias sem nenhuma informação desses 2 homens, desses 2 garimpeiros, ou seja, amanhã completa uma semana que eles estão desaparecidos. É uma situação que ainda há poucas informações, até porque também o trabalho investigativo, né, de busca, esses trabalhos eles continuam. O que a gente sabe até o presente momento é que esses 2 garimpeiros, né, sumiram, desapareceram nessa área de garimpo ilegal que fica lá na região de Jacobina. Jacobina, inclusive, que é conhecida como a cidade do ouro, justamente porque é uma cidade que se destaca aí na extração, né, de minérios, a exemplo do ouro. O que a Guarda Civil Municipal de Jacobina, né, que inclusive também atendeu a essa ocorrência, é que esses 2 garimpeiros saíram na terça-feira para garimpar nessa área e até o presente momento não foram localizados, eles não voltaram para a cidade. A mobilização aí, né, é grande justamente para tentar encontrar esses 2 garimpeiros. É uma mobilização que tem aí a Guarda Civil Municipal, mas também o Corpo de Bombeiros e guias turísticos da cidade de Jacobina que estão atuando aí numa área conhecida, numa comunidade conhecida como Morro do Ouro, onde acredita-se, né, que é a localidade onde está esse garimpo. A gente não tem informação se esses 2 garimpeiros
garimpeiros, inclusive até o presente momento só um deles foi identificado, se eles são de Jacobina, se eles moravam na cidade, se eles vieram de uma outra cidade para Jacobina justamente para atuar nessa área de garimpo. O fato é que essa situação já foi registrada também pela Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Jacobina, que está investigando o caso para também tentar identificar esses dois garimpeiros. O Corpo de Bombeiros informou para a gente que eles estão enfrentando uma certa dificuldade porque é uma região, né, de difícil acesso, é um precipício, um abismo, e tudo isso dificulta o trabalho de buscas e, claro, requer também a atenção das equipes. A gente vai seguir acompanhando esse caso e torcendo para que eles sejam encontrados o quanto antes. Bia, volto contigo. Exatamente. Tiago Santos, muito obrigada por também atualizar esse assunto para a gente. Acompanhamos a imagem aqui da entrada, né, desse garimpo considerado ilegal, ou seja, não era para essas pessoas estarem aí. Ainda assim, claro, o poder público, juntamente também com a força da população, vão em busca, então, desses homens, que eles sejam encontrados com vida, é o que a gente espera, para que essa angústia dos familiares cesse imediatamente. 12h20 em ponto. Uma idosa de 71 anos foi morta a golpes de foice e o marido dela ficou ferido após um ataque em uma fazenda na zona rural de Coribe, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito também teria colocado fogo na vegetação de uma propriedade vizinha, ou seja, alguém que saiu decidido a fazer o mal. O caso será detalhado agora pelo repórter Carlos Augusto, que chega com as informações desse caso absurdo, horripilante. Carlos, é com você. Verdade, Bia. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham esta edição do Bahia Meio Dia. Estou falando ao vivo aqui de Barreiras, né? E a gente já tomou conhecimento que a comoção na cidade de Coribe, diante dessa ocorrência, né, absurda, conforme você falou, que aconteceu no fim de semana lá na cidade, comoveu de fato grande parte da população, porque Coribe é uma cidade muito pequena, né? Pouco mais de 300 quilômetros aqui de Barreiras, e normalmente todas as famílias, todas as pessoas que moram na cidade se conhecem, né? Então, inadmissível esse tipo de atitude. Isso foi no fim de semana, numa propriedade da zona rural. A polícia militar foi chamada primeiro para atender uma denúncia de que um homem estava colocando fogo numa propriedade de vegetação nativa. Só que não havia, no momento do chamado, viaturas disponíveis para atender essa ocorrência lá em Coribe. Então, o que aconteceu? Eles acionaram policiais militares da cidade vizinha de Jaborandi, que foram então até esta fazenda. Mas ao chegar no local, os policiais tomaram conhecimento de que o caso era muito mais grave do que se imaginava. Não se tratava apenas de um incêndio em vegetação nativa, muito pelo contrário, havia sim um homicídio e uma tentativa de homicídio já registrada na fazenda. Os policiais militares encontraram primeiro, no fundo da casa, o corpo da dona Veranice Batista dos Santos. Ela já estava morta, não tinha mais nenhum sinal vital, uma senhora de 71 anos de idade que tinha sido morta a golpes de foice. Imagina só. A segunda vítima do criminoso é José Rodrigues dos Santos, o esposo da dona Veranice Batista. Ele tem 75 anos e foi socorrido para o hospital da cidade de Jaborandi por pessoas que ajudaram então esse senhor. Aí o que aconteceu? Os policiais militares foram em busca do suspeito e acabaram encontrando Agnelli dos Santos da Silva, de 55 anos. Ele foi contido primeiro por populares e depois preso e entregue aos policiais militares. Havia inclusive ferimentos no corpo desse senhor, mas não foi especificado o que foi que aconteceu com ele para que esses ferimentos acontecessem. Aí ele foi levado primeiro para o hospital, foi atendido e diante da possibilidade de linchamento, né, porque existia uma revolta muito grande na cidade de Coribe, ele foi transferido para a cidade de Santa Maria da Vitória, onde está preso na Corpim. Já foram, inclusive, tomadas todas as medidas legais compatíveis com esse caso. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, né, conseguiu conter o incêndio na área de vegetação nativa. Então, um homicídio, uma tentativa de homicídio
e o suspeito preso na cidade de Santa Maria da Vitória. Impressionante fim de semana trágico em Coribe, aqui no oeste do estado. Bia, daqui a pouco eu volto ao vivo, falando aqui de Barreiras mais uma vez. E que a justiça seja feita, né, Carlos? Muito obrigada pelas informações. É lamentável, é revoltante. A gente entende a reação da população ao se deparar com uma situação dessa, um crime horrendo desse. Na sua tela, a imagem dessa idosa que foi morta com foice, minha gente, a facadas em sua própria região, na sua própria propriedade rural. O esposo certamente pode ter, né, tentado defendê-la, quase, por pouco também não foi morto por esse criminoso que saiu de casa determinado a fazer o mal. E quando a gente se coloca no lugar de filhos, de, enfim, parentes, é que a gente consegue ter um pouco mais da dimensão desse absurdo. Imagine você passar por algo desse tipo agora. É revoltante que esse homem receba aí todas as medidas legais cabíveis da justiça e que não seja uma pena, né, tranquila, branda ali, como a gente muitas vezes vê no nosso país. 12h25, um homem morreu após um confronto com policiais na CIP Semiárido na noite de domingo, na BA-052, em Xique-Xique. Segundo a Polícia Militar, ele e outro suspeito teriam fugido de uma abordagem e atirado contra as equipes durante a perseguição. Esse caso, quem conta pra gente agora é a Aline Miranda. Volta aqui agora ao vivo, né, Aline, com esse outro absurdo aí da região. Boa tarde novamente, minha amiga. Boa tarde novamente, Bia, para você, para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, Bia. Para situar as pessoas que nos assistem nesse momento, esse caso foi registrado pela CIP Semiárido na BA-052. Essa rodovia é a que liga a cidade de Xique-Xique à cidade de Irecê, entre outras cidades ali da região, que também é conhecida como Estrada do Feijão. O que aconteceu? A polícia fazendo abordagem, como é rotineiro ali pela região, na operação de combate a drogas e outros crimes, que eles já fazem isso com muita frequência, em especial no fim de semana, que é quando muitos desses bandidos aproveitam que a rodovia está mais tranquila e circulam por ali. Quando a polícia, a CIP Semiárido, deu o pedido de parada para esse veículo e eles não obedeceram, tentaram fugir e dispararam contra a equipe da CIP Semiárido que estava fazendo essa tentativa de abordagem. A equipe que estava nesse plantão acabou revidando aos disparos e atingiu a este homem que estava no veículo. Eles primeiramente fugiram para uma mata, depois a polícia encontrou esse homem que foi atingido por disparo, ele estava caído, ele foi socorrido pela equipe que estava de plantão para o hospital Julieta Viana, na cidade de Xique-Xique, mas na unidade de saúde ele não resistiu aos ferimentos e morreu. No entanto, de acordo com a polícia, o outro que estava com ele neste veículo conseguiu fugir e até o momento não foi localizado nem mesmo identificado. A polícia encontrou no veículo que estava tentando ser abordado diversos materiais que induzem para que eles estavam ali tentando trabalhar com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, estava no carro cerca de 2,3 kg de maconha, um aparelho celular, além do revólver que foi utilizado nessa ação contra a polícia, 6 munições, sendo 5 já deflagradas e 1 intacta. Além de tudo isso, a polícia também encontrou o veículo que foi utilizado nessa ação. A polícia levou todo o material para a Delegacia Territorial de Xique-Xique, onde foi apresentado e onde será dado o encaminhamento à investigação dessa situação. Não temos a atualização sobre a liberação do corpo deste homem que foi atingido pelos disparos da polícia ontem na cidade de Xique-Xique. E, claro, a gente reforça que sempre a CIP Cerrado, a CIP Semiárido, CIP Cerrado aqui no oeste, CIP Semiárido na região norte, eles fazem esse trabalho de combate às drogas e nessas abordagens que costumam acontecer nas rodovias também das duas regiões. Essas são as informações, Bia, eu volto contigo. Muito obrigada, Aline Miranda, pelas informações.
Meio-dia e 28 minutos, agora a gente gira essa chave falando de um assunto também muito importante, mas em relação à saúde, viu? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alertas de chuvas intensas para as regiões norte e oeste da Bahia. Olha aí, Barreiras, por exemplo, nesse exato momento como está, aquele tempo aberto, aquele solzão. E aí, para o norte do estado, o alerta é laranja, que indica perigo. Juazeiro aí na sua tela. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, acompanhada de ventos fortes. Já para o oeste da Bahia, o IMET também prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Você vê agora Bom Jesus da Lapa, né, um pouco mais de sombra. E também rajadas de vento com riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. Mas o que a gente também tem percebido é nesse tempo seco. Então, a recomendação é que a população fique atento a esses alertas. A umidade está mais baixa nesse perigo. Alertas aí também, olha, Paulo Afonso na sua tela, umidade abaixo de 40%. A gente sempre traz esse alerta para você ingerir mais bebidas, né, água, sucos, enfim, para se hidratar e não correr nenhum risco. Meio-dia e 30 minutos, a colheita do algodão avança em ritmo acelerado no oeste da Bahia, favorecidas pelas condições climáticas e também pelo investimento em tecnologia no campo. As lavouras devem garantir a maior safra de algodão da história do estado. Acompanhe comigo essa reportagem. O sol que ilumina os capulhos de algodão realça o brilho da pluma e revela que a lavoura chegou ao ponto ideal de maturação. É sinal de que a fibra pode ser colhida. A colheita de algodão já está em ritmo acelerado nas lavouras de sequeiro do oeste baiano. As colheitadeiras avançam pelos talhões e os primeiros resultados animam os cotonicultores. Esse ano está mais uniforme, né? A uniformidade de produtividade esse ano aparentemente está melhor. A gente vê que as áreas estão bem próximas, muito parecidas uma área com a outra. Então, acreditamos que vai ser bem positivo aí esse ano a nossa colheita. Nesta fazenda, em Formosa do Rio Preto, serão colhidos 3.100 hectares. A produtividade está alcançando as 400 arrobas de algodão em caroço, um desempenho bem positivo em relação ao registrado na safra passada. Cada fardo que sai da máquina tem em média 2.600 quilos de algodão. A embalagem tem um QR Code que mostra o ponto exato onde a fibra foi colhida. Tudo é marcado por GPS e o produtor rural tem acesso a dados que auxiliam no rastreio da lavoura. É possível acompanhar o desempenho da colheita, identificar os talhões mais produtivos e tomar decisões com mais precisão. Ela também tem os dados pós-colheita, que são os dados extraídos dos módulos redondos, que ela consegue extrair até 22 dados desses módulos. Como exemplo, peso do módulo, localização de onde ele foi ejetado. E por que são importantes esses dados, né? Principalmente de rastreabilidade. Então isso aqui depois, quando ele vai lá para dentro da algodoeira, que ele é beneficiado, e aí depois ele é enviado aí para exportação, então todos esses dados aí ele tem um rastreamento. Até setembro, a colheita vai alcançar 417 mil hectares. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão estima que essa seja a maior safra da história, com uma produtividade média de 360 arrobas por hectare. Com esse desempenho, a Bahia deve se manter como o estado mais produtivo do país, à frente de Piauí, Maranhão e Minas Gerais. Depois de colhido, o algodão segue para as algodoeiras, onde a pluma é separada do caroço. Segundo a ABAPA, a Bahia vai produzir 925 mil toneladas de pluma, volume cerca de 10% superior ao do ano passado. A fibra produzida no estado abastece a indústria têxtil de diversos países. Olha, o mercado asiático, como China, Bangladesh, são mercados extremamente consumidores do nosso algodão. Não menos importante, o Vietnã e até mesmo o próprio Egito, que tem uma referência de qualidade, mostrando que o algodão brasileiro é extremamente competitivo e atende a todas as exigências do mercado consumidor. Que
Que imagem bonita, né? E corrigindo aqui para você, o alerta para você que está aí na região norte-oeste é de baixa umidade. A gente mostrou em algumas câmeras aqui para você, né, como está o tempo em cidades do norte e do oeste, tempo seco, tempo firme, então mais hidratação aí durante esse período, tá? Porque está abaixo do indicado a umidade, que é entre 40% e 60%, manter firme aí a atenção com a saúde. E hoje, 13 de julho, é dia do cantor. Por isso, a gente fala sobre os cuidados com o principal instrumento de trabalho desses profissionais e da gente também, que é a voz. Tarsila Alvarinho é quem conta pra gente. Olá, boa tarde. Pois é, hoje é dia do cantor e para o cantor cuidar da voz é essencial, não só para o cantor, para muitos profissionais. Estou aqui com uma professora de música que vai falar com a gente sobre o assunto, a Iracema Povas. Iracema, eu queria que você já explicasse, começasse explicando para a gente. A gente está acostumado a falar sem parar e muitas vezes não presta atenção em como a gente está agredindo, né, as nossas cordas vocais. O cuidado com a voz é essencial para que a voz dure muito tempo sem estragar, como a gente chama, né? Não existe realmente essa coisa do estragar a voz, mas você pode prejudicar a sua musculatura vocal. Então, o trabalho que nós fazemos é conscientizar as pessoas que, falar muito alto, falar muito forte, cantar muito forte, isso é extremamente prejudicial para a musculatura vocal, porque ela fica tensa. Então, a gente precisa usar a musculatura vocal de forma que ela esteja sempre relaxada, assim como o nosso corpo comum, como a gente está andando. Então, a ideia é que a gente consiga aumentar muito o padrão muscular do trato vocal e, junto a isso, aumentar o volume do microfone. Ele é nosso aliado, ele não é nosso inimigo. E olha só, para isso tudo, existem exercícios específicos, existe todo um trabalho vocal que a fonoaudióloga Ana Ribeiro já vai contar para a gente. Ana, bom dia, queria que você explicasse para a gente. Quais são os principais exercícios que você pode fazer com a voz? É necessário, antes de começar a cantar, fazer um aquecimento? Olha, eu acho que a primeira coisa que as pessoas esquecem é que voz é resultante de ar expirado. Então, você quer trabalhar a voz, você não vai trabalhar primeiro voz, você vai trabalhar primeiro respiração. Quanto mais você amplia a respiração, mais você consegue ter um espaço de ar que, vamos dizer assim, proteja uma prega vocal da outra, porque uma vai sempre fazer atrito com a outra. Então, eu gosto muito de um exercício de gatinho, que você fica... só vibra, não precisa de nenhum esforço, nada excepcional para a sua voz, que você está rouca. Ó. É pouco volume só para vibrar a voz, e você começa a perceber que todos esses ossinhos daqui que são furados começam assim, ó, como fica, não é bonito? Você sente uma coisa que vai tomando conta de você, né? Quando você espanta, limpou, relaxou, porque ela está em vibração. Não é à toa que os gatos fazem isso, não é à toa que o Egito estudava isso. Quer dizer, fez isso, aí já pode fazer exercício maior, de fazer no tom aqui, no tom ali, subindo de tom, para ir exigindo mais esforço da voz. Mas jamais dizer, como a voz não envelhece? Não envelhece se você respira bem. Pensa também aí em como você está utilizando a sua voz e já segue essas dicas aqui. Muito obrigada. Eu volto com o estúdio do Bahia Meio-Dia. É isso aí. E depois do intervalo, uma área de vegetação na zona rural de Coribe foi atingido por um incêndio que se espalhou pela região. A gente volta já já atualizando essa situação para você e outras notícias também. A gente vai junto até 13h. Acesso à saúde de qualidade com preço que cabe no seu bolso. A Anfi Seguros tem a melhor alternativa para cuidar da sua saúde. Apenas R$ 79,90 por mês, mais R$ 19,90 por dependente. Mais de 20 especialidades e exames com preços exclusivos na rede credenciada. Consultas a partir de R$ 19,90 em Barreiras e a partir de R$ 49,90 em Luiz Eduardo. Peça já o seu Med Sempre aqui na Anfi Seguros. A música e a marca do coração. Vou pedir licença pra contar uma história. Chega essa época, é meu momento de glória. Passo dia e noite pensando no meu pratinho.
hot dog ou petisco, vou comer isso tudinho. Perdigão, a marca do coração do Nordeste. E do Brasil. Eu sonhei de novo com um acidente. Eu bati com a cabeça e não sei de mais nada. O que houve? Onde foi isso? O que aconteceu depois? Nesta semana, depois do Jornal Hoje. Você vai se lembrar de tudo, Bernardo. Eu vou ajudar você. Vai começar a obra. Vai reformar? Então preste atenção. No Outlet Casa Campos, são produtos selecionados com até 50% de desconto em até 10 vezes. Porcelanato 70 por 70, R$ 53,90 à vista ou em 10 vezes. Esmalte sintético 3 litros branco, R$ 79,90 à vista ou em 10 vezes. Kit sanitário completo Deca 649 à vista ou em 10 vezes. Casa Campos, Outlet de verdade. Tá no ar o Anitaço do Mercado Livre. Aproveite as ofertas. Micro-ondas 30 litros, só 10 vezes de R$ 74,99. Edredom, apenas R$ 49,90. Mercado Livre. De volta com o seu Bahia Meio Dia, conferindo agora a cidade de Bom Jesus da Lapa, o santuário que vem para nos inspirar muita fé nessa semana que está só começando e, claro, trazendo novamente o alerta para você do Unimed, você que está no oeste, na região norte também, se hidratar mais, porque a umidade está abaixo do recomendado, então a gente tem que ficar bem atento, inclusive também as autoridades, né, para o risco de incêndios. Essa imagem de Bom Jesus da Lapa sempre nos inspirando muita fé. 12h40. A Prefeitura de Queimadas antecipou a campanha de vacinação antirrábica após o registro de um caso de raiva bovina em uma propriedade rural localizada na divisa com o município de Santa Luz. A gente falou desse caso semana passada. Agora, Tiago Santos volta para atualizar para a gente a antecipação dessa vacina, que é muito importante, né, Tiago? Muito importante mesmo, viu, Bia? A gente lembra que o resultado laboratorial saiu no dia 1º de julho, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, disse que a notificação foi no dia 3 de julho. Esse caso é referente a uma propriedade rural que fica entre os municípios de Queimadas e também Santa Luz, aqui na região norte da Bahia. A Prefeitura de Queimadas destacou, inclusive, que esse foi o único caso registrado, que tem ali vínculo, ligação com o município até o presente momento. E aí, por conta, obviamente, desse resultado positivo, faz-se necessário a adoção de algumas medidas. Medidas essa justamente para evitar que outros animais sejam contaminados e, claro, também para preservar a saúde dos proprietários e bem como também de outras pessoas. Em decorrência disso, uma das medidas anunciadas foi a antecipação justamente da vacina antirrábica. A vacina estava prevista para começar no dia 20 de julho, mas a Prefeitura de Queimadas informou que ela está começando já a partir de hoje, dia 13, priorizando aí a localidade afetada, bem como também áreas adjacentes. Como eu disse, outras medidas deverão ser adotadas, inclusive uma reunião está prevista entre a Prefeitura de Queimadas e a ADAB hoje para que outras medidas sejam anunciadas. Uma delas, por exemplo, aí, que já deve ser colocada em prática, além da antecipação da vacina, é a visita técnica em localidades, em propriedades, na verdade, ali da região, bem como também reunião com o pessoal das unidades básicas de saúde que atendem essa comunidade. A Prefeitura de Itiúba também, que fica ali perto de Queimadas e de Santa Luz, está fazendo um alerta para que os proprietários fiquem atentos às condições de saúde dos animais, e é importante lembrar que se o animal apresentar algum sintoma da raiva, bem como também os seus proprietários, comuniquem aí os órgãos responsáveis, procura a UBS, no caso das pessoas, e notifique aí a vigilância para que as medidas sejam necessárias. Volto contigo, Bia. Você aí, produtor, fique atento para não perder o prazo. Olha aí, o fogo voltou a preocupar moradores do oeste da Bahia. Uma área de vegetação na zona rural de Coribe foi atingida por um incêndio que se espalhou pela região,
Carlos Augusto está na região e chega agora com as atualizações desse caso. A região que segue, né, Carlos, com esse alerta do INMET para baixa umidade, que também propicia incêndios aí espontâneos na vegetação. Exatamente, Bia. E esse alerta, né, vai durar pelo menos mais 3 meses, né, porque nesse longo período, até o mês de novembro, finalzinho de outubro, a gente não deve ter chuvas significativas aqui na região oeste. Então é necessário ter muito cuidado nessa questão do fogo. Não só colocar o fogo de forma proposital, mas também o fogo que surge espontâneo por causa do calor muito intenso. Especificamente nesta ocorrência que aconteceu lá em Coribe no fim de semana, os bombeiros militares ainda não conseguiram determinar se foi um fogo proposital ou se foi fogo espontâneo causado pelas altas temperaturas. Mas o fato é que quando eles chegaram à propriedade rural, já havia feito um trabalho por parte dos moradores que ajudou no controle daquelas chamas mais intensas. Porém, foi necessário levantar um drone para a localização exata dos focos que permaneciam em atividade. A partir das imagens do drone, as equipes foram divididas e aí o trabalho foi feito de uma forma muito mais intensa para controlar os focos e impedir que esse fogo se alastrasse por uma grande extensão na propriedade rural. Os bombeiros também utilizaram rádios de comunicação para que as equipes pudessem se comunicar entre si e aí o esquema pudesse ter um resultado mais prático. Ainda bem que o fogo foi controlado, inclusive foi feito um rescaldo no domingo também para impedir que esse fogo reaparecesse. E o bom é que não houve nenhuma vítima e também nenhum ferido nesta área rural que pegou fogo na cidade de Coribe no fim de semana que passou. Mas fica o alerta, muito cuidado porque o tempo está seco, a temperatura está alta e novos focos podem aparecer se a gente não tomar as providências necessárias. Beatriz, estou voltando com você. Exatamente, Carlos. Muito obrigada por todas as informações. Olha, minha gente, com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas e o aumento da umidade criam o ambiente ideal para o surgimento de um velho conhecido dentro de muitas casas, que é o mofo. Mas o problema vai muito além das manchas nas paredes e do aspecto desagradável. A presença de fungo pode comprometer a qualidade do ar e afetar a saúde, principalmente de pessoas com alergias ou problemas respiratórios, como asma e rinite. Vamos ver na reportagem os cuidados necessários para evitar a proliferação do mofo dentro de casa. Desde criança, a empresária Fabiana Souza sofreu muito com problemas respiratórios. Ela conta que o ambiente doméstico prejudicava ainda mais a sua saúde. Era uma casa, um ambiente que eu vivia, tinha muito mofo, muito atrás das cortinas, atrás do sofá, tapete. O mofo é uma espécie de fungo encontrado em ambientes úmidos e pouco ventilados. Ele aparece de forma silenciosa, principalmente em períodos chuvosos ou em ambientes de pouca ventilação e iluminação natural. As manchas escuras nas paredes, o cheiro de umidade e até o surgimento de bolor nos móveis, roupas e objetos decorativos são sinais claros de que ele está surgindo e pode trazer sérios riscos à saúde. Se esse mesmo paciente que tem essa certa utopia, né, ao mofo, acarreia também o diagnóstico de asma, aí a coisa fica mais séria ainda, porque um simples fato de contato com o mofo pode desencadear até uma crise asmática. Então, a gente tem que ter mais cuidado com esse tipo de paciente. A principal forma de prevenir o surgimento de mofo em casa é manter o ambiente com as janelas sempre abertas para a entrada de ar e de luz solar, que ajudam a reduzir a umidade do ambiente. Agora, um alerta. É comum as pessoas pintarem as paredes para esconder o mofo. Mas se a causa do problema, que geralmente é a infiltração, não for tratada, ele voltará a aparecer. Além disso, o cuidado com objetos, móveis e roupas precisa ser constante, mantendo sempre limpos e secos. E, se for possível, eliminar o que aumenta as possibilidades de mais mofo. A gente não tem mais tapetes, né? O colchão é trocado, o travesseiro também é trocado. Se você não cuida do ambiente, não cuida do ar que você respira, que é muito importante hoje também, né? A gente se preocupar com o ar que a gente está respirando. Pois é, e mesmo com alerta aí de baixa umidade, esses cuidados sempre são válidos.
O estádio Geraldão recebeu um grande público para o primeiro confronto da semifinal da Série B do Campeonato Baiano. Em campo, o Barreiras aproveitou o apoio da torcida, venceu o SSA por 2-1 e abriu vantagem na disputa por uma vaga na decisão. Quase uma hora antes do jogo começar, o Geraldão já estava cheio. O torcedor encheu as arquibancadas para apoiar a equipe. A gente espera que o Barreiras surpreenda a gente mais ainda do que já está fazendo no campeonato. Continue fazendo o campeonato belo e vamos para cima. O acesso é nosso. Nas bilheterias, movimento intenso o tempo todo. O filhinho do Samuel pintou até o cabelo com o verde do Barreiras. Eu acho que vai ser 2-0. Tá otimista? Com certeza, 100%. Por causa do sol muito forte, o ritmo de jogo do primeiro tempo foi mais cadenciado e as duas defesas levaram vantagem sobre os ataques. No melhor lance do SSA, Deivinho ficou livre, mas o goleiro John Wilker salvou o Barreiras com os pés. No grito da torcida organizada, o Barreiras foi em busca do primeiro gol e ele quase saiu neste chute de fora da área, que passou pertinho da trave do SSA. Faltando 5 minutos para o fim do primeiro tempo, o atacante Formiga levantou o braço, pediu a bola e o lançamento veio perfeito. Ele ganhou do zagueiro na corrida, colocou a bola na frente e chutou com força para abrir o placar no Geraldão. O Barreiras virou os primeiros 45 minutos, vencendo por 1-0. Barreiras esse ano sobe e é Série A do Campeonato Baiano no ano que vem, é nóis! No segundo tempo, a partida continuou equilibrada. Do alto, conseguimos acompanhar toda a jogada que deu origem ao segundo gol do Barreiras. A bola sai de um lado do campo, vai para o outro e no cruzamento, Gilmar aparece livre no meio e cabeceia forte, sem defesa para o goleiro do SSA. Barreiras 2-0. Uma vantagem considerável para jogar a segunda partida fora de casa. Mas o Barreiras cansou e aos poucos o adversário foi tomando conta do meio-campo. No lance pela esquerda, saiu o cruzamento que Lídio, no meio da área, cabeceou para diminuir a vantagem barreirense. Barreiras 2-1. O time da casa, então, segurou o placar tocando a bola, mas ainda perdeu uma grande chance no finalzinho, quando Gilmar chutou por cima. Final Barreiras 2-1 e a primeira parte da decisão terminou com os dois times tendo chances reais de chegar à decisão do Campeonato Baiano da Série B. Como ganhou a primeira partida por 2-1, o Barreiras pode empatar em Feira de Santana, que consegue a classificação. A vitória não foi por um placar tão elástico como o torcedor queria, mas quem veio assistir a partida sai do estádio confiante que o time vai subir para a primeira divisão. Será que sobe? Com certeza, Barreiras é Série A. Viva Barreiras, avante! É isso aí, tem que confiar. Olha, a cultura do Homem do Campo foi o grande destaque da 35ª Festa do Interior de Casa Nova. O evento reuniu comunidades da zona rural, resgatou tradições sertanejas, valorizou também a produção artesanal e movimentou a economia do município. A tradição do Homem do Campo ganhou destaque na 35ª Festa do Interior de Casa Nova. Nesta área, dentro do espaço de eventos, o engenho de rapadura chamou a atenção dos visitantes. A fabricação artesanal do doce despertou a curiosidade das pessoas que puderam acompanhar de perto cada etapa da produção, preservando uma das mais antigas tradições do sertão. Não tem preparo nenhum, é da terra mesmo. Não tem açúcar, não tem nada. Nós fazemos da natureza da terra. A valorização da cultura local também esteve presente nas mais de 20 barracas montadas pelas comunidades do interior. Cada espaço foi ornamentado com objetos, utensílios e elementos que contam a história do povo sertanejo, resgatando costumes e fortalecendo a identidade cultural do município.
A barraca da comunidade Riacho do Sobrado conquistou o primeiro lugar no concurso de ornamentação deste ano, resultado de semanas de trabalho coletivo e muita dedicação. Além de preservar as tradições, a festa também impulsionou a economia com o aumento do fluxo de visitantes. Onde as barracas são originais, onde a gente consegue mostrar a nossa cultura, a nossa culinária, o nosso artesanato, a nossa dança. A programação também abriu espaço para os artistas da região, que dividiram o palco com grandes nomes da música nacional. Um dos momentos mais aguardados foi o show do cantor Zezo, que emocionou o público ao interpretar sucessos que foram cantados em coro por milhares de pessoas. É isso aí, esse é o nosso intuito, né? Apaixonar as pessoas, tal povo Auê, né? Outra atração bastante esperada foi o cantor Tairone, um dos principais nomes do arrocha brasileiro. Você tá preparada pra enxugar meu choro? Essa que eu fiz com a Eterna Rainha da Sofrência. Essa música está chegando em 1 bilhão de visualizações, uma bênção de Deus. Essa não pode faltar em show do Tairone, de jeito nenhum. Fãs viajaram de várias cidades da região para acompanhar o show de perto. Vem buscando ele desde lá de Curaçá, da região aqui próxima. Vim, cheguei cedo. E estou gostando demais da festa. No domingo, encerrando a programação, uma das atrações mais aguardadas foi a dupla Silvana e Berg, que colocou o público para cantar do início ao fim da apresentação, reunindo sucessos consagrados e músicas do novo repertório. Com certeza, é muito maravilhosa a festa, né? Uma preparação gloriosa, né? Para todos nós. Então, é por isso que a gente viemos ontem e hoje nós estamos aqui e nós queríamos mais uns 10 dias de festa para frente, viu? A 35ª Festa do Interior chegou ao fim, deixando um saldo positivo para a cultura, o turismo e a economia de Casa Nova. Um evento que reforça o orgulho das comunidades rurais e mantém vivas as tradições do sertão baiano. Viva a Festa do Interior! Olha, a Prefeitura de Paulo Afonso, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, realiza pela primeira vez o concurso Comida de Boteco, com o objetivo de valorizar os empreendedores locais, fortalecer a gastronomia também e movimentar o turismo e a economia do município. Os botecos participantes serão avaliados por votação popular online entre os dias 13 e 21 de julho. Os 3 mais votados seguem para a final, marcada para o dia 24 de julho, durante a programação do aniversário da cidade, com avaliação de uma comissão julgadora especializada. Os estabelecimentos vão concorrer com petiscos exclusivos que estarão disponíveis ao público com preços promocionais durante o período da votação. Assim a gente vai encerrando o nosso Bahia Meio Dia desta segunda-feira. A semana está só começando, bora levantar, seguir firme aí em direção aos nossos objetivos. Beijo grande no seu coração. Amanhã estou de volta às 11h45 no seu Bahia Meio Dia. Espero você. Bahia Meio Dia. Oferecimento. Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. Tonho se salvou. Rapaz, tu tava com tanta certeza que ele ia bater as botas, menino. Eu estava comemorando que Lúcia ia enviuvar. Hoje,
O preferido de meu pai estava com um pezinho no inferno e resolveu voltar só pra me assombrar. A nobreza do amor. Globo Esporte. Oferecimento. Clínica Santa Clara. Medicina